Canal Sim Eu Creio quer agradecer a você que, de forma generosa, de forma com coração de adorador, adoradora, tem buscado assistir os nossos vídeos. Nós fazemos, primeiro, com dependência de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos um grupo de amigos que se reúne para falar das nossas necessidades mais profundas e compartilhar com você o que cremos, o que buscamos, os nossos desafios e as nossas dores. E as nossas dores, eu creio que você se identifica com ela. Mas nós queremos também compartilhar a nossa esperança. Esse é o canal da esperança. O canal Sim Eu Creio agradece a você e pede que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e louvado seja o nome de Deus pelas 7.600 pessoas que assistiram o vídeo sobre a dor do luto e o conforto do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O nosso tema de hoje, ele fala muito, muito poderosamente, porque parte da atitude de Deus para a sua vida e para a minha vida. O livro de Ezequiel, no capítulo 18, tem um cerne, um pensamento, é um convite. Todo o capítulo é um convite ao arrependimento. Hoje nós vamos estudar o que é o arrependimento, como é gerado o arrependimento, o que significa o arrependimento. Na época do DOPS, na década de 70, 80, existia uma figura lendária na Paraíba, que se chamava Mão Branca. Mão Branca nunca existiu, é um personagem figurativo e que um grupo de extermínio que matava usava, e a mídia usava essa figura, Mão Branca, que não existia, para dizer o Mão Branca matou, o Mão Branca matou. Tempos atrás criaram a Moto Preta, mas na realidade era um grupo de extermínio. Dentro desse grupo de pessoas, existia um que era conhecido como o Diabo Loiro. O apelido dele era o Diabo Loiro. Esse homem, ele tinha uma vida onde o seu pai também tinha essa mesma vibe, vamos dizer assim. O seu pai era dono de 2 bordéis, a sua mãe dona de 2 bordéis, e ele com 16, 17 anos tinha 2 bordéis. Mas o Espírito Santo e a graça de Deus chegou na vida desse homem, e hoje ele é chamado de fofinho. Nós chamamos ele de fofo. Eu não vou dizer o nome dele. É meu irmão, meu amigo. Maior evangelista da Paraíba. Teve a vida transformada, desceu as águas batismais. Se arrependeu dos seus pecados. Deixou a vida e hoje é um homem manso e até medroso. Porque eu coloquei ele para andar comigo num Fusca 130 e ele pedia para eu parar se tremendo dentro do carro. Não existe limite para o perdão de Deus. Não existe limite para o poder transformador da graça de Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer por uma alma que deseja ser liberta quando se encontra com o poder do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Este caminho é aceito através de duas atitudes. E pasmem, o verso áureo da Bíblia é não e tão somente a síntese de um capítulo que fala sobre arrependimento. Porque Deus
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras foram ditas para Nicodemos, aquele mesmo que perguntou como faria para herdar a vida eterna. E Deus disse: você tem que nascer de novo. O arrependimento verdadeiro é uma das maiores e mais profundas dores íntimas, porque você vai desapegar-se do seu eu, desapegar-se do que você gosta, desapegar-se dos seus hábitos cultivados e aprendidos de forma deturpada para dar espaço à atuação do Espírito Santo. E é tão poderosa essa mensagem que Deus apela para mim e para você. Arrependa-se. Pregação de João Batista. Arrependa-se. Ezequiel 18, verso 21. O capítulo 18, ele, sintetizado, diz assim. Eu vou traduzir o que diz o capítulo. Melhor é o perverso. O perverso, diz o verso 20. Mas se o perverso se converter, perverso, aquele que não é que ele é mau, não é que ele é pecador. Ele é perverso, ele é mau, ele é ruim. Ele planeja o mal. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, eu não haverá lembrança. Contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Aquele que se arrepende, Deus impõe a sua justiça. Mas a própria Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E aqui também diz que, desviando-se o justo, verso 24, da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, nele morrerá. Melhor é o perverso que passou a vida toda na perversidade, na iniquidade, no erro, mas no fim da vida aceitou o perdão de Deus e mudou de vida, do que o justo que passou uma vida de justiça e abandona a Deus para abraçar a perversidade, a iniquidade, a transgressão. Doutora, Ronaldo, hoje nós estamos com Ronaldo, com a doutora, nosso irmão Ronaldo, nosso convidado, e quiserem cumprimentar, falar assim que eu lhe der a palavra, né? A palavra arrependimento na Bíblia é traduzida no termo hebraico nashum, que significa sentir-se triste, contristar-se. É da palavra shub, que significa mudar de direção, voltar-se, retornar. O nascer de novo implica em renunciar à velha vida de pecado, reconhecer a necessidade de Deus e seu perdão e depender dele diariamente. Como é que, na oração de Davi, em Salmo 51, 1:4, ele descreve esse arrependimento dele? Você pode ler para nós e fazer a sua interpretação do que é o arrependimento? Lendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei
e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Aleluia. Incrível. Ele se apresenta diante de Deus já pedindo misericórdia, né? Já admitindo que é digno de morte. Reconhecendo que o que praticou tem um preço, e o preço é a morte. Então, a primeira coisa que a gente aprende aí é que o arrependimento, Ronaldo, a primeira mudança é reconhecer que o reconhecimento de Davi fica claro nesse texto, nessa forma, nessa oração que ele admite ser pecador e ter transgredido e pecado contra Deus. Esse é um texto muito conhecido, né? Salmo 51, que é um salmo de confissão e arrependimento. Embora o assunto seja arrependimento, às vezes não dá para poder dissociar a questão da confissão. Isso aí é um aspecto muito, muito forte, né? Que a Bíblia traz, esse Salmo 51. Agora, eu tenho um texto aqui, que é Romanos 2, verso 4, que diz assim, ó: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, assim, o que nos leva ao arrependimento? O texto diz aqui, é muito claro: a bondade, a misericórdia de Deus. E Davi, ao escrever esse salmo, ele sabia quem era Deus. Ele reconhece. Ele não quis apagar a transgressão dele. Ele não quis deixar passar um pano por cima e tentar esconder. Ele foi realmente, ele chega a dizer até no verso, fala assim, olha, porque eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então ele sabia realmente da sua natureza e sabia do que ele havia feito. Me chama a atenção porque o aspecto agora do nosso estudo sobre o arrependimento, veja só, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Porque tu me amas, tem misericórdia de mim. O motivo de ele suplicar é porque ele sabe que Deus o ama. O outro aspecto: apaga as minhas transgressões e lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ele reconhece que ele transgrediu e ofendeu a lei, a Deus. Então, como nós estudamos, pecado é transgressão da lei. Quando nós transgredimos, nós ofendemos, o ofendido é Deus. Eu disse até no nosso primeiro estudo: não se peca contra Satanás, nós só pecamos e desonramos a Deus. E agora, uma parte muito, muito, muito profunda desse aspecto é que ele fala dessas transgressões, ele suplica por perdão. Então, veja só, ele busca o amor de Deus, que ele sabe que Deus perdoa, ele confessa que sem confissão nós não conseguimos chegar ao arrependimento. E ele pede um coração novo também nesse salmo, um espírito novo, um espírito reto. Né? Isso. Por quê? Onde é que eu quero chegar, Ronaldo? A religião cristã, eu já falei isso, e isso a gente repete de uma forma didática. O cristianismo é a única religião que praticar não salva. Entende agora a questão do arrependimento? Você é salvo porque você ora, você é salvo porque você guarda sábado, você é salvo porque você vai para o culto, você é salvo porque você faz jejum. Mas toda religião, na sua maioria, a forma de se relacionar, ela é uma autojustificação. Que não seja o cristianismo bíblico, ela é uma autojustificação. Como é que alguém... Tá? Nós estamos falando de uma coisa que... Por que a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, precisa se arrepender?
Se ela é uma pessoa justa, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa íntegra, se ela é uma pessoa... Então, a concepção de pecado dessa pessoa, concorda, doutor? Ela é diferente do que a Bíblia tem. E quando nós vamos ler agora os versos que nós temos, nós reconhecemos aqui que nós não podemos fazer nada para nos salvar. Nós não podemos. E você leu o verso aqui dizendo que quem gera o arrependimento é a bondade de Deus. Aí nós começamos. É uma coisa importante, Sérgio, Sim. que a gente observa na passagem de Romanos, é que se nós formos fazer uma retrospectiva nessa confissão e arrependimento de Davi, nós vamos ver na história a que o Salmo se refere, que tudo o que ele fez foi bem articulado. Antes dele se arrepender, antes dele confessar, foi bem articulado. O pecado ele dele articulou foi planejado, tudo detalhadamente, meticulosamente, né? Premeditadamente, e se saiu muito bem. O que precisou acontecer? Até Natan chegar na casa dele, o profeta, estava tudo bem. Davi estava quites com a sociedade, estava quites com a nação. Pessoa justa. Certo? Estava realizado nos seus propósitos, nos seus projetos. Homem de bem. Tudo estava andando conforme o seu propósito. Mas o que Deus fez? Mandou o profeta chegar ao rei de uma forma que não o ofendeu, mas o acordou. E o levou ao arrependimento, porque ele só se arrependeu depois da ilustração e depois de dar a sentença para quem havia abatido o cordeiro. Não é? Então a gente vê que a coisa independe do homem. Independe. O arrependimento independe do homem. É um ato gerado no coração de Deus. Vamos ver isso agora? Vamos. Vamos ver Deus convidando ao arrependimento? Vamos. Você pode ler, por gentileza, 1 João 1,9, meu irmão Ronaldo. O primeiro passo... Existe uma condicional nesse texto, não é isso? O primeiro passo para nós nos arrependermos Davi diz, confessarmos. Reconhecermos. Agora, o segundo passo do arrependimento, 1 João 1,9, ele diz... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Existe uma condicional. Exatamente. Confessarmos. Exatamente. E também, quando a gente fala de arrependimento, né, a gente não consegue dissociar. Existem dois salmos básicos na Bíblia. É o Salmo 51, que fala sobre confissão e arrependimento, e o Salmo 32. Onde Davi fala, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Confessei o meu pecado, parece que ele tirou aquele peso diante dele. Então, assim, é necessário você confessar. Por isso que ali coloca uma condição. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente tem que ir à fonte do perdão, que é Jesus. Exatamente. Amém. Atos 26, 20. Você pode ler para nós, Dodora, e fazer o seu comentário? 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém e por toda a região da Judeia, e então aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O arrependimento agora, a gente passa do aspecto de reconhecimento, confissão, e agora Mateus 3,8, você poderia ler e dar sua contribuição. Vocês podem falar, doutora, eu sei que você está querendo falar. Não precisa, é só para a gente fechar esse aspecto dos 3 passos do arrependimento. Nós já vimos que o arrependimento é gerado por Deus, pela bondade, misericórdia, pelo Espírito Santo que nos convida e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Já fizemos isso em outros estudos. Mas agora,
Olha o que Mateus diz, que Jesus diz aqui com relação ao arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produza frutos de arrependimento, que demonstre que você se arrependeu. O contexto aqui, né, Uhum. é a pregação de João Batista, quando ele pregava no deserto da Judéia. E aquelas pessoas achavam que tinham a justiça própria, que eles poderiam ser salvos pelas obras, pelo que eles faziam. E aí ele chegou e falou assim, produzir frutos dignos de arrependimento, e não ficar falando, nós temos por pai Abraão, e aquele negócio todo. E ele simplesmente aqui na palavra de Deus, ele diz para você ter um arrependimento, uma coisa sincera, para ele poder realmente, o seu pecado, né, poder ser lavado, porque se não for dessa forma, não vai ter chance. Na verdade, quando você se arrepende e confessa e se arrepende, porque você se arrependeu. Quando você se arrepende, a reação natural sua é abandonar. Quando você abandona, aí a pessoa diz, realmente, ali houve arrependimento. É a tristeza por ter cometido o pecado. É a tristeza. Voltando um pouco sobre a pessoa que está nos assistindo, que é religiosa, que é uma pessoa que tem um coração generoso, que pratica suas obras de caridade, que busca ser um bom cidadão. Jesus disse, certa vez, que os sãos, Lucas 5, 31 a 32, não são os que têm saúde, os sãos, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A ênfase de se reconhecer pecador é que nós não podemos nos comparar um com o outro, mas nos comparar eu com Cristo. Quem é Jesus? O nosso modelo de ser humano. O nosso modelo divino transformado em humano. E o justo, que acha que já é justo, que é bom, que não precisa de arrependimento, que até pratica boas obras. Aqui diz, em Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31, diz assim, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus Cristo, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Por que nós devemos nos arrepender? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nascemos em pecado concebeu minha mãe, e nós precisamos reconhecer que somos pecadores, porque nós vamos nos encontrar com a pessoa da justiça, do amor e da misericórdia, onde a paz e a misericórdia se beijam, na pessoa de Jesus. Isso, quando eu escuto falar isso, uma coisa que vem à minha mente é que se você não buscar a Jesus Cristo como seu advogado, e se você não for réu confesso no Supremo Tribunal Do céu, do céu, ele será Cristo, o juiz. Você está perdido. Então, assim, não adianta eu querer fazer boas obras, ser um bom cidadão. Não adianta eu querer pagar os meus impostos, fazer tudo correto. Se eu não reconhecer que eu sou injusto, que eu sou falho, e que de mim mesmo eu não posso praticar, a minha justiça não vai me dar condição para eu me salvar. Você carece. Jesus diz assim sobre isso: sem mim, nada podereis fazer. Nada podeis fazer. E agora entrando no coração do nosso estudo, nós passamos a dar os frutos porque nós reconhecemos que Ele é Deus, é o nosso Salvador. É assim? Eu vou mais longe. Diga. Nós passamos a dar os nossos frutos, porque Cristo faz em nós, opera em nós o querer e o efetuar. Aleluia. Os frutos são do Espírito em nós. Nós somos os ramos, Ele é a videira. Exatamente. Nós Tudo somos vem os dele. ramos. Que estiver ligado a Ele. Não é por aí, meu irmão? É assim ou não é? É.
Não tem como sair disso. Não. Porque A nossa sempre- total dependência tem que ficar bem latente. Entenda? Então, E eu patente. consigo fazer bem sendo mal. Mas este bem, ele está maquiando a minha maldade. Exatamente. Mas quando Jesus opera através de um pecador, com um coração confesso, um réu confesso, ele recebe o bem de quem? De você? De mim? De você ou de Jesus? De Jesus. Quando nós damos frutos, a raiz é nós? Somos nós? Porque nós somos pobres, miseráveis, pecadores, egoístas, egocêntricos. Eu costumo dizer que não existe ação, ato ou atitude humana desprovida de egoísmo. Hoje está em moda dar cesta básica e tirar a foto mostrando o que está dando a cesta básica. Fazer ação social e filmar. A Bíblia diz que aquele que a mão direita não deve ver o que a esquerda fez, ou vice-versa. O arrependimento, eu quero entrar agora na experiência pessoal. Na experiência pessoal. Foi muito difícil para mim. Eu só comecei a me deparar com o arrependimento, Ronaldo, 12, 13 anos depois que eu era religioso. Já era cristão, já batizado. Eu era convencido, mas eu não era convertido. Eu obedecia, mas eu tinha tanto ódio no coração, eu tinha tanto rancor e tantas dores e tantas coisas que a vida me trouxe. Existe um provérbio chinês que diz que, e nós vamos ler isso na Bíblia agora, que a dor é o maior depurador do ser humano. Eu peço a você que leia para nós, por gentileza, 2 Coríntios 7, de 9 a 10. E essa dor nos faz encontrar com aquele que passou pela maior dor por nós. Jesus experimentou todas as nossas dores anterior a nós, no nosso lugar, a ponto de Paulo dizer assim: Senhor, obrigado porque o Senhor permitiu que eu passe também pelas coisas que o Senhor passou. Não existe arrependimento sem dor. Existe? Não. Existe arrependimento sem dor? Não. Hoje é moda ser evangélico, ser cristão, show gospel, católicos carismáticos, né? Eu estou falando assim, Sim. fazer o bem, as pessoas fazem movimentos para caridade. Está na moda ser bom. Mas a Bíblia, no texto que você vai dizer aí agora, chama... Diz assim, ó. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocente nesse assunto. Incrível, né? Você falou uma coisa importante aí que chamou a minha atenção. Réu confesso. Quando você admite que é culpado, você está dizendo: eu me submeto, Eu aceito a pena. reconheço que sou culpado e que mereço essa pena. Eu não sou digno de nada, eu mereço ser penalizado. Aí você se submete, mesmo sabendo que ali está
se submetendo à dor, à tristeza, está se submetendo a uma situação que não depende mais de você. Você está se entregando para que se faça justiça. Incrível. Isso é muito importante. Agora, pode falar, eu desculpa. vejo a importância disso porque nós somos muito vaidosos. Quando alguém aponta um erro seu ou um erro meu, a nossa tendência natural é justificar. Não foi isso que eu quis dizer, não era isso que eu estava pensando em fazer, e a culpa não é minha. Eu fui pressionado pelas circunstâncias, fui colocado numa situação difícil, eu fui obrigada a fazer. Hoje você vê muito na sociedade a pessoa quer justificar o seu erro falando da seguinte forma: eu roubei, mas é porque eu tinha que sustentar minha família. Eu roubei porque eu tinha que dar alguma coisa de comer para minha família. E eles querem justificar o erro. Eu vou fazer um convite para vocês, um desafio agora. Nós vamos dar exemplo, eu vou dar exemplo. Vocês participam se vocês quiserem. Nós estamos falando assim, eu citei as pessoas. Mas agora estou trazendo para nós. Para nós. Será que a gente teria... Porque Dodora disse assim, quando eu conheci o Evangelho, lembra? Minha filha me ensinou que eu tinha que perdoar, e nós somos paraibanos, e nós não levamos desaforo para casa, e faz parte da nossa educação. Eu joguei muita pedra na cabeça de vida. Eu joguei uma pedra na janela de uma vizinha, por causa de um xingamento do filho dela, que era meu amigo de infância. Caiu no prato da dona Margarida, ela estava jantando, quebrou o prato, foi janta para tudo quanto é lado. Porque meu apelido é Siride, desde criança, que quando os moleques chegavam perto de mim, eu já cerrava os punhos para brigar. Eu brigava todo dia, todo santo dia. Todo dia, todo santo dia. Moisés era assim. Moisés era um homem explosivo. E Deus transformou em um homem manso. Na sua vida, o que você experimentou do arrependimento? E aqui eu quero deixar agora um outro aspecto para você que está nos assistindo. Salmos 34:12, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Só Ele cura do coração quebrantado e cuida das suas feridas. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo e habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, um novo alento ao coração contrito. Essa é a descrição do arrependimento? Sérgio, aprender a perdoar foi muito difícil para mim. Eu enfrentei barreiras enormes porque eu tinha um conceito de vida diferente de muita gente. Eu digo muito isso, o meu velho homem era muito perigoso, porque eu era muito vingativa. Sua velha mulher era um homem bravo. Era perigosa, certo? Eu era muito vingativa e eu me lembro de uma situação que, em várias situações, eu vivi isso. Quando alguém me ofendia, eu não partia para o revide. Eu recuava, preparava a minha vingança e depois eu entregava e eu dizia assim: a minha vingança é um prato cheio. Deleite-se com ela. Em um determinado momento, eu fui atacada injustamente porque eu era mulher. E um colega de profissão me atacou, ele me ofendeu de uma forma muito deselegante, né? E eu fiquei muito chateada com ele. Eu digo, não tem nada. Quem tem com que me pague não me deve nada, né?
E na primeira oportunidade que eu tive de me vingar dele, eu fiz a minha armação, deixei ele pisar no tapete, puxei, e quando ele caiu, eu disse, para você aprender a me respeitar. Eu sou mulher, mas eu não sou burra. Eu sou um profissional, uma profissional, e eu exijo respeito. Aquilo me deixou eufórica, mas depois me deu uma tristeza fora do comum, porque eu não fiquei satisfeita momentaneamente, mas eu sempre queria estar articulando mais, sempre queria estar preparando alguma coisa, porque eu sabia que viriam revides, entendeu? E quando eu comecei a aprender a importância do perdão, eu comecei a me sentir arrependida por tudo que eu alimentava dentro de mim, que eu não tinha condições de me libertar com tanta facilidade, porque eu criei um monstro dentro de mim, eu formei dentro de mim um sentimento de vingança que estava me destruindo. E quando eu descobri isso, foi através da palavra. Quando eu me converti, eu comecei a exercitar e comecei a ver a dificuldade que eu tinha de me libertar daquilo. Então eu fui aos pés do Salvador e eu disse para ele, Senhor, eu tentei várias vezes, mas não consigo. E eu preciso me libertar desse monstro. Me liberte, porque eu preciso aprender a perdoar. E eu confesso a vocês, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Estou exercitando o perdão com a graça de Deus, porque o Espírito Santo está me ajudando e está operando em mim o perdão. Eu, quando olho alguém com a personalidade do Ronaldo, ele tem uma personalidade diferente da minha, da nossa, eu acho. Ele é manso, E né? eu acho, aparentemente, né? Porque Porque às vezes a gente não conhece o interior, né, Ronaldo? Não conhece o que tem dentro, né? Mas eu tenho, assim, eu fico, poxa, eu gostaria tanto de ter, assim, ser mais... Mas calma. Mas Deus faz, né? O mesmo Deus que fez o relâmpago, fez o trovão, fez a flor. E cada um, ele fez ele... Exato. Mas, assim, eu confesso que, para mim, como homem, eu cresci num lugar que tinha 40 garotos e 7 meninas, e os pais não deixavam as meninas de brincar. E outra coisa, era pau todo dia. E quando a gente vai para o mundo competitivo, você leva, querendo ou não, você não quer perder, né? Eu tive uma ocasião em que a gente leva muito a sério a questão da injustiça quando é conosco. Quando é com os outros, não leva. E eu fui para uma audiência trabalhista e a juíza não me deixou falar. O advogado não teve um êxito na sua abordagem, na sua forma de colocar. E eu fui condenado a indenizar um funcionário que eu já tinha indenizado. E eu saí do fórum e disse, eu vou pagar ele e vou mandar roubar ele. Eu vou mandar dar um cacete nele. Eu não vou pagar a dívida que eu não devo. Quando eu desci as escadas, o Espírito Santo falou assim, mas Jesus pagou a dívida que você deve no seu lugar. Na hora. Deus falou comigo na hora. Jesus pagou a sua dívida. Rapaz, eu fiquei parado. Olhando para o céu. Congelou. Eu congelei. E eu fiquei parado olhando porque foi na hora. Na hora. E eu quero compartilhar isso com você. Hoje, o Espírito Santo não está falando, sussurrando, ele está gritando no nosso ouvido. Arrependa-se. Entregue a vida a Jesus. Você tem que falar para a gente finalizar. Hoje quem finaliza é você. Esse bloco. Quando eu vejo vocês falando, né, da maneira de tentar reagir, né, porque ninguém conhece ninguém, né? Então, isso eu vejo que é a maneira que o homem tem de tentar resolver as coisas. Né?
Um dia eu vi um adesivo num carro, bem assim, se você quer ser feliz por 1 minuto, vingue-se. Porém, se você quer ser feliz a vida toda, perdoe. E o perdão, eu vejo que um dia eu escutei, não foi nem um pastor, um irmão de igreja, pregando, eu esqueci o nome dele. Ele fala assim, que perdão é para quem não merece. Exatamente. Perdão é para quem não merece. Então, quando Cristo, ele perdoa, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? É uma coisa difícil. Não é uma coisa que você também, assim como o arrependimento com a coisa gerada, perdão também. Com certeza. É um dom de Deus. Com certeza. Né? O que diz lá a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu realmente quero que a minha dívida seja perdoada, eu preciso aprender a perdoar. E isso daí é um exercício. Isso daí é dependência de Deus. É verdade. Para nós contextualizarmos e finalizarmos o estudo sobre arrependimento, sim, eu gostaria que você lesse Isaías 62:2 e você lê, por gentileza, meu irmão Ronaldo, Salmo 51:17. 51:17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém. Ou seja, se você quer oferecer alguma coisa que seja agradável a Deus, seja o seu coração quebrantado. Né? Você precisa deixar Deus te quebrar, te moldar. E assim, se não for dessa forma, posso dizer até mais, tem um Salmo 19 que também Davi escreveu, ele fala assim, quem é que pode discernir as próprias faltas? Quem é que pode? Né? Aí, o salmista ainda fala, absolve-me daquelas que me são ocultas. Né? Então é só mesmo pela graça, pela misericórdia de Deus que a gente vai conseguir andar nessa jornada e conseguir a salvação. Porque a gente depende de Deus para tudo. Para se arrepender, a gente depende de Deus para poder confessar, né, que tem a parte do ser humano, né? Mas tudo isso, o Espírito Santo gera essa necessidade na pessoa. Com certeza. Eu vejo dessa forma. Já em Isaías 62:2, o Senhor nos fala o seguinte: e os gentios verão tua justiça e todos os reis a tua glória. E tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. Incrível. Os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Quer dizer, o mundo inteiro, o universo será testemunha. Está vivendo e está acompanhando o teu passo a passo. E verá o quê? Que eu terei um novo nome. E que este nome sairá da boca do Senhor. É Ele quem vai pronunciar. Isso me regozija, me anima, Sérgio. Porque quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu oro para Jesus, eu não vejo como me perder. Porque Ele é a minha justiça. E nós aceitamos essa justiça através do reconhecimento, confissão e entrega de um coração contrito. E como ele falou, quebrantado. E para quebrantar, nós não podemos esquecer. Quebrar dói. Quebrar dói. Então, submetamos-nos e aceitemos e nos preparemos, porque a dor virá. Para encerrar e abençoar você, hoje nós vamos, pela primeira vez, cantar um corinho. Jeremias 18:6 diz, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. É através do arrependimento
e Deus nos faz de novo. Dói. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Esse é o arrependimento. Que Deus te abençoe e te guarde. Que sua casa seja ungida. Não é vergonha se arrepender. É o acesso ao perdão do Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.